Então, olá a todos. A gente dando continuidade ao seminário sobre arquitetura contemporânea brasileira. A gente hoje vai ver com as alunas Samara Oliveira e a Bruna Tejo um pouco sobre a obra do escritório Aflalo Gasperini, tá certo? As meninas têm de 20 a 25 minutos para apresentar e pode começar. Boa tarde a todos. Como a professora já falou, a gente vai falar sobre o escritório Aflalo Gasperini. Vamos começar com a biografia. Então, a gente tem que a origem, formação e atuação do escritório se dá início em 1962, com a fundação do escritório por parte de Plínio Crochet, Roberto Aflalo e Giancarlo Gasperini, após a vitória de um dos maiores concursos de arquitetura, que foi organizada pela Associação Internacional de Arquitetos. Então, a partir daí, surgiu uma nova geração que se associaram ao escritório a partir da década de 80, em especial o Luiz Felipe Aflalo Herman e o Roberto Aflalo Filho. Hoje, o escritório ele é dirigido por 4 sócios diretores e um diretor associado e uma equipe de mais 5 profissionais associados, diretamente envolvidos na área de arquitetura e urbanismo, mas que conta com a equipe de mais de 20 pessoas. Giancarlo Gasperini, ele é italiano, nascido em 1926 na cidade de Nápoles, e teve sua formação em arquitetura pela Universidade de Roma e pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. Ele trabalhou com Sérgio Bernardes e Jacques Pilon, e ele é um dos fundadores do escritório e atuou profissionalmente lá até o ano de 2020. O outro sócio-diretor é Luiz Felipe Aflalo Herman, e ele possui graduação pela Universidade de Brás Cubas em 1978. Outro sócio-diretor é o Roberto Aflalo Filho, que possui graduação pela FAUSP, e estudou também na Universidade de Harvard. Bom, hoje o escritório também conta com mais 2 sócios, né, que é o José Luiz Lemos da Silva Neto, que possui graduação pela Universidade da Mackenzie em 2001, e a Graziele Gomes da Rocha, que possui graduação também pela Mackenzie em 2002, com mestrado pela FUPAM-USP. Quando a gente pega o currículo dos demais colaboradores do escritório, a gente percebe que existe um grande número de graduados pela Mackenzie. As principais influências do escritório, né, a produção arquitetônica, ela se consolida a partir da valorização da tectônica, do saber construtivo e da materialidade. E a gente vai ver isso quando a gente for fazer a análise das obras, que é uma coisa muito forte desde as primeiras produções dos sócios. E é notável também a influência na arquitetura do escritório da produção moderna brasileira, como eu já falei, que se destaca desde o início, né, da sua formação, e que destaca a atuação profissional do Carlo Gasperini com o moderno do Sérgio Bernardes. Atualmente, o escritório ele tem grande produção de edifícios verticais, que seguem um processo focado na simetria, nas formas lineares e nos volumes, mas também, eles também têm uma vasta obra na área de arquitetura institucional. Bruna? Com relação aos prêmios, a gente vê que é um escritório bastante premiado, a gente vê que a fundação do escritório veio a partir de uma premiação, que foi, como a Samara já falou, do UIA, e a gente vê, e só foram alguns dos prêmios que a gente conseguiu colocar, resumir, mas é uma vasta produção.
Pode passar, Samara. Bom, sobre as principais obras, existe um livro que ele está só voltado para as produções do Aflalo e Gasperini, e ele elenca essas obras como as mais importantes do escritório. Não vou ler todas para não ficar muito enfadonho, mas a gente tem como bastante conhecido o Edifício da Alda Brecht, a Praça JK, o Parque da Cidade, a Biblioteca de São Paulo, todas na cidade de São Paulo. Mas que fique claro também que o escritório não tem atuação só nacional, como também internacional. E aí, para a análise arquitetônica, a gente acabou escolhendo 4 obras. 2 no início da carreira e 2 mais recentes, apesar de ter uma... a segunda também um pouco recente, 2016, mas porque a gente consegue identificar traços mais modernos nessas 2 primeiras que nas 2 segundas, porque quando a gente pensa no Aflalo Gasperini, a gente sempre pensa em grandes prédios verticais, com grandes panos de vidro, e aí a gente quis trazer essas 2 referências mais clássicas. Bom, essa primeira é de uso institucional, é o Auditório Cláudio Santoro, que fica localizado na cidade de Campos do Jordão. É do ano de 1977. E o seu partido arquitetônico, ele expressa a tectônica e a materialidade do concreto, né? Como a gente vai ver, a obra está centrada em 2 principais pilares. Vejam, é um auditório. E a gente pode ver também a questão da planta livre, da materialidade mesmo, do concreto, dos panos de vidro. Aqui a gente tem um corte, uma obra locada, pensada no terreno que obedece às condições de topografia. E também o escritório sempre traz como uma ferramenta muito interessante o uso constante de estudo de maquetes, né? O projeto ele é racionalizado, pensado na pouca movimentação de terra, como eu já falei, aproveitamento da topografia. Sua planta baixa é racionalizada, seus planos são bem definidos e apresenta a materialidade do concreto e do vidro. A segunda obra, como eu disse, é um pouco mais recente, mas também traz essa leitura moderna, que é a Escola São Nicolas. Ela está localizada em Polvilho, em Santana de Parnaíba, também em São Paulo. E é uma escola de ensino fundamental e médio, que abrange alunos desde 2 anos de idade até 17 anos. Então, vocês vão perceber que os seus volumes são bem diferenciados, dispostos a partir também da implantação do terreno. E eles vão fazendo jogos entre os pátios. Essa quadra que fica na parte mais baixa, os de taludes, como vocês podem ver dessa imagem vista acima, eles vão jogando e criando pátios durante o terreno inteiro. Bom, a escola ela apresenta volumes puros, forma linear, forte sobriedade e minimalismo, aproveitamento da topografia, como eu já falei. Também trabalha, a partir disso, a privacidade entre os blocos, e a implantação ela foi toda pensada de modo a aproveitar a ventilação natural. Não foi posto no slide, mas se vocês derem um Google, vocês vão perceber que eles também trabalham muito com a questão da valorização da criança. Então, vários equipamentos dentro da própria escola são voltados, aliás, são construídos a partir da lógica montessoriana, onde todos os equipamentos estão à altura da criança, todos os brinquedos são para estímulos sensoriais e assim por diante. Outra coisa também muito interessante dessa obra é o jogo com pórticos,
que eles vão fazendo na estrutura e se apropriando disso para desenvolver o design. Agora, uma terceira obra que a gente vê que ela tem uma expressão arquitetônica muito diferente daquelas outras, apesar de ser do mesmo escritório. A gente trouxe aqui o Berrini One, que está localizado na cidade de São Paulo, tem um uso misto. E a gente percebe que na produção verticalizada do escritório, eles costumam fazer um jogo de volumes escalonando os volumes dos edifícios, isso é bem comum. Que você vê claramente, assim que você olha para o edifício, uma certa hierarquia visual. Você tem um primeiro edifício que ele é mais imponente e que ele, de forma até aditiva, faz essa comunicação com os demais volumes. E uma coisa muito marcante desse projeto é o fato de que o escritório explora muito a materialidade do vidro. Então, são grandes panos de vidro e que conferem uma certa permeabilidade visual, inclusive para o próprio edifício. Pode passar. Samara. Aqui tem uma imagem, né, de dentro, então a gente vê que alguns princípios que são abordados na produção mais clássica deles ainda se revela bem presente nas obras mais contemporâneas. A gente vê formas lineares, planos bem definidos e uma certa sobriedade também da forma. Como eu falei, eles trabalham muito a materialidade do vidro, o que permite uma leitura visual muito homogênea da obra. Uma obra, essa em específica, ela é bem linear, assim, tem planos bem lineares, mas em alguns pontos ela tem algumas curvas, né, uns pontos abaulados, o que confere, de certa forma, uma quebra até mesmo de expectativa, quando você, como usuário, tem. E o programa de necessidades, assim como o zoneamento do edifício, quando a gente vê, ele favorece um certo grau de privacidade entre os moradores e os usuários do setor comercial. Então, ele tem uma planta bem racionalizada nesse aspecto também. Pode passar. Outro edifício dessa produção mais contemporânea do escritório é o Urbanity, que também fica em São Paulo e também tem uso misto. Assim como o outro, ele apresenta um escalonamento da forma, você tem uma leitura visual mais imponente de um volume, seguido por outros. E assim como o outro, ele também teve uma concentração das atividades de uso comercial nos pavimentos inferiores. Pode passar. Aqui tem uma imagem que a gente consegue ver mais o edifício. E é muito interessante que a composição que eles trabalham na fachada confere um certo movimento, um dinamismo à forma, e acaba expressando identidade visual muito forte para o edifício. A gente também percebe uma certa relação de assimetria quando eu falo daquela questão do escalonamento dos volumes, que é algo também muito, muito presente em algumas produções deles, sobretudo de edifícios. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, eu estava aqui ouvindo vocês e me lembrando aqui de algumas dessas obras que vocês mostraram, que, como sempre eu estou lá por São Paulo, a gente acaba convivendo com essas obras, né? E principalmente essas de uso misto, que estão no bairro, na Avenida Berrini, que é uma área nova, que antes era subutilizada, e de uns 15 anos para cá, 20, foi até o pai do Oswald, o filho
do Oswaldo Brat, Carlos Brat, que começou a urbanizar essa área. E é uma área que tem muitos empreendimentos institucionais, muita arquitetura contemporânea de qualidade, e com muitas torres, uma avenida muito bonita em termos de tratamento, de calçada, de paradas de ônibus. É uma área que está se valorizando muito. E a gente vê que grande parte da produção do escritório, do Aflalo e Gasperini, estão nessa região, que é a região que fica ali perto de Campo Belo, do Brooklyn, mais próximo ao aeroporto de Congonhas, que é mais central, né, em São Paulo. Agora, interessante, vocês estavam falando do criador do escritório, né, e ele viveu muito, né, 93 anos, morreu em 2020, né, depois de ter trabalhado mais de 50 anos, 58, se eu não me engano, né, à frente do escritório. Realmente tem arquitetos assim, tem uma longevidade impressionante, né? E a gente tem visto isso com Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, e eu acho que ele vem dessa geração, né? Ele foi professor na USP, por muito tempo, e agora é engraçado porque ele acaba, como vocês falaram, trazendo arquitetos oriundos do Mackenzie, né, da Escola Paulista, particular, presbiteriana, que também é uma escola maravilhosa, uma das melhores do Brasil. Eu acho que em arquitetura está Mackenzie e USP, assim, no top, certo? E realmente os alunos que vêm de lá têm essa característica. E o criador é um arquiteto de formação moderna, não é? A gente vê na linha dele, na limpeza volumétrica, e também o que eu acho legal, além dele ter plantado essa sementinha e trazido novos ares, novos sócios, uma nova estrutura e ter dado espaço para isso, ele não perdeu, né, ao longo dos anos, esses princípios projetuais que ele tem de formação, porque ele podia ter mergulhado na pós-modernidade, ter feito pós-moderno historicista, mas ele não entrou em lance de moda, ele continuou constante, né, naquela linha. E o resultado são essas obras, né, algumas vocês mostraram, e eu lembro aqui também de duas, assim, que eu gosto, aliás, tem várias, mas tem uma que é em frente aonde eu fico em São Paulo, onde eu, tipo, moro em segundo lugar, né? Que é no bairro do Campo Belo. Eu acho que vocês viram um prédio chamado Habitat, que é um conjunto com 4 torres. Ele fica bem em frente, assim, ao prédio onde a gente mora lá. Quando abre, assim, a gente está na varanda, está vendo um Habitat. E o Habitat, ele tem justamente essa pegada. Eu acho que é um dos únicos empreendimentos lá em São Paulo que são 4 torres, estão terminando de fazer as 2 últimas, como se fosse um condomínio aberto para o quarteirão, cada torre dá para uma rua, e o pátio e a parte central é área de convivência. E tem uma parte de uma torre que é comercial, que tem um supermercado, que tem um café, que é justamente o uso misto que os modernos usaram naqueles anos e que hoje a gente vê retomando, porque as pessoas moram ali, querem fazer supermercado, só é descer, quer ir tomar um café, já está ali. Então, essa facilidade para a vida contemporânea, né? E o Habitat, que é também o forte dele é o uso residencial, mas ele é um edifício, um conjunto arquitetônico tão bonito, tão bem resolvido, tudo modulado da forma muito trabalhada, que todo mundo, todo paulista é apaixonado por aquele empreendimento. E sabe o que eu achei legal? Porque eles preservaram muito o verde. Eles têm essa pegada sustentável, né, nos projetos. Outro projeto que, assim, eu acho bem legal, eu não tenho certeza se foi concurso que eles ganharam, não sei. Foi aquele de transformar um antigo presídio, o Carandiru, né? E aquela biblioteca São Paulo
é linda, né? Com aquele volume puro, e deu uma vida a um lugar que virou até cenário de filme, né? Que teve o massacre do Carandiru. E, assim, eu acho que é um escritório, sabe? Que perdura na contemporaneidade. É um clássico da arquitetura brasileira, né? Porque eu acho que ele vem oriundo desses grandes mestres, né? E que continua tendo, né? Esse caminho nos dias atuais, essa continuidade. E isso é muito legal. Eu acho bom, assim, sempre a gente lembrar, porque tem os novos que a gente está vendo, como o Lohan Trost, como o Ângelo Butti, que é novo, em relação a... tem 50 e poucos anos, em relação a esse escritório, que tem a idade de um desses arquitetos. Então, assim, e está vivo, né? Está produzindo. Então, muito legal. E uma forma, assim, da gente reconhecer o trabalho desses mestres e ver a produção intensa numa cidade grande como São Paulo, né? E com essa uniformidade projetual, que realmente tem vários estudos de casos que a gente pode consultar em TCC, em projetos de como projetar. Eu também, só para complementar, eu lembro que eles, inclusive, alguns projetos deles são bastante premiados pelas soluções sustentáveis. Tem muito selo de qualidade, de aproveitamento, reuso de água, soluções climáticas, quer dizer, eles estão sempre procurando ficar antenado com essa realidade. Tá joia? Mas ok, as meninas deram aí abertura, tá? Para o pessoal continuar pesquisando, continuar lendo e vendo nos sites, entrar aí no Arquideire, nas plataformas digitais e descobrir mais sobre esse escritório tão importante para a arquitetura contemporânea brasileira. Obrigada, Bruna. Obrigada, Samara. A gente vai encerrar para começar outro bloco, beleza?